Ora, domingo, dia 11 de agosto, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos algumas coisinhas para falar. Nada do outro mundo, eu estou a gravar mais cedo do que o normal, porque também tenho aí depois que fazer o jogo do Benfica e, portanto, Benfica, Famalicão, Benfica. E, portanto, estou a gravar um bocadinho mais cedo. Já temos aí muita bola, não é? Muita bola a rolar e vou-vos confessar que já acertei 2 resultados certos no Apostados. Em 4 jogos, acertei 2. Não está nada mal, porque acertei, deixa cá ver, acertei o primeiro jogo de ontem, que agora até me está a falhar. Apostei no empate do AVS com o Nacional, tinha metido que foi o Boot, que ia ser o Boot quem ia marcar primeiro. Não foi o já não sei quem é que foi, mas acertei. Que frango do guarda-redes do AVS, não é? Não sei como é que ele se chama. Depois tinha apostado. E o Boa Vista, mesmo, malta. O Boa Vista é impressionante, pá. O Boa Vista, a forma como eles resistem é realmente brilhante. Eu tinha posto 2-0 para o Casa Pia, nada disso. Vitória de 1-0 para o Boa Vista. E tinha metido que o Porto ia ganhar 3-0 ao Gil Vicente. Tinha metido que o Ivan Raima ia ser o primeiro a marcar. Não foi o Ivan Raima, mas quem é que foi o primeiro a marcar? Foi o penalti do Galeno, exato, foi o Galeno. O Ivan Raima foi o segundo a marcar, devia ter pontos também. Temos agora um Estoril. Estoril contra quem? Santa Clara. Pois é, um novo símbolo de Santa Clara, é bonito. Farense Moreirense. Depois um Benfica, um Famalicão Benfica. E um Braga Estrela da Amadora. Portanto, cheira-me que vou meter aqui o Estoril a ganhar. Se calhar empate, não? Aqui o Estoril Santa Clara. O Estoril... Um bocado confuso aquela equipa do Estoril. Se calhar vou pôr aqui um empatezinho, se bem que o Santa Clara. Farense Moreirense é bom jogo. Eu vou pôr vitória do Moreira. No Benfica Famalicão, o Famalicão Benfica vai ser lixado para o Benfica. Começar logo ali em Famalicão não vai ser fácil. Já vamos falar da questão do Neres. Muito bem, vou pôr a vitória do Braga, e depois ainda temos mais num jogo. Bem, vamos lá falar de mercado, malta, desculpem lá este preâmbulo. Vamos começar a falar de Ioannidis. Consegui dizer bem, nada mal. Ioannidis, que poderá estar muito bem a caminho do Leicester. O Sporting não avança nos 20 mais 3 milhões, não chega aos tais 25, e na Grécia fala-se que o Leicester vai apresentar uma proposta de 27 milhões de euros para contratar o jogador. Já sabemos que na Inglaterra tem outro tipo de capacidade orçamental, facilmente o Leicester chegaria a esses 27 milhões. Eu ainda assim acredito que isto é um bocadinho plantado por pessoas ou ligadas ao avançado ou ligadas ao Panathinaikos para pressionar o Sporting a chegar aos 25 milhões de euros. Foi também notícia que a Lazio apresentou uma proposta que foi rejeitada, acho que não chegava aos 20 milhões de euros. Vamos ver, vai ser novela certamente mais uns tempos. O Ioannidis, andei a treinar. David Neres não foi convocado para o jogo do Benfica, isto é avançado pelo jornal A Bola. E o Jornal Record avança que está praticamente tudo fechado entre o Nápoles e o Benfica, na casa dos entre os 25 e os 30 milhões de euros a proposta. O jogador, já falámos aqui do acordo que tem com o Nápoles e deve mesmo rumar ao futebol italiano para ser reforço dos não campeões, mas foram campeões há pouco tempo em Itália, portanto não deixam de ser uma equipa fortíssima para o David Neres, que, como eu disse, o jornal A Bola afirmou, garantiu que não foi convocado para o jogo do Benfica inaugural do campeonato frente ao Famalicão. Eu já disse que acho que é um erro se o Benfica vender o Neres, acho que é o jogador mais diferenciado de 1 contra 1, mas é o que é. No ano passado fez 35 jogos, 5 golos e 10 assistências. Lá por fora vamos começar com Fábio Carvalho, que, ao que tudo indica, apesar de uma boa pré-temporada no Liverpool, deverá estar a caminho do Brentford por 20 milhões de euros. É o que se diz em Inglaterra, que o Fábio Carvalho vai então rumar ao Brentford por 20 milhões de euros. Realmente, estas equipas inglesas, o Brentford é uma equipa modesta, digamos assim, do futebol inglês. 20 milhões de euros assim do nada. Aliás, acho que já é... Não é. A Bola diz que está fechado, mas ainda não é oficial. Apesar da boa pré-temporada, aparentemente o Fábio Carvalho não entrava bem nas contas do Arne Slot e, portanto, poderá encontrar aqui um novo caminho para a sua carreira no Brentford. Ele que no ano passado esteve emprestado a 2 equipas, Leipzig sem grande sucesso, depois relativamente bem no Hull City, onde marcou números interessantes, 9 golos em 20 jogos. Se não estou em erro, no Championship, o Hull City estava no Championship.
Vamos agora para a Itália falar de Matt O'Reilly. Matt O'Reilly joga no Celtic e aparentemente é o alvo da Atalanta, neste caso, para substituir o Koop Meiners, que está a caminho da Juventus. Este médio que fez a sua grande explosão na temporada passada, ele que é internacional dinamarquês, apesar de ter nascido em Londres, ele está no Celtic já desde 2021. Na época passada, números brutais, 49 jogos para um médio, 19 golos e 17 assistências, é um dos meninos bonitos do futebol europeu desta atualidade, tem 23 anos e, segundo se diz em Itália, o Atalanta vai pagar cerca de 28 milhões de euros para ter este médio internacional dinamarquês, vai ser o substituto do Koop Meiners. Números muito interessantes, é um jogador que eu vi jogar já algumas vezes, tem uma capacidade de remate, e a forma como ele remata às vezes já lembra um bocadinho o Pedro Gonçalves, mais em força, mas a forma como ele às vezes mete o pé na bola, muito interessante. E portanto poderá ser então reforço da Atalanta. Ainda em Itália vamos falar de Federico Chiesa, que isto vem da Turquia, está há 10 dias a negociar com o Besiktas, mas as exigências salariais do internacional italiano estão a dificultar muito o negócio. Ora bem, ele está na porta de saída da Juventus, tem apenas mais um ano de contrato, aparentemente não entra nas contas de Thiago Motta, o novo treinador da Juve, e está a negociar com o Besiktas. Vamos por partes. O Besiktas estará disposto a pagar 15 milhões de euros à Juventus, é isso que a Juventus pede, mas, segundo se diz na Turquia, a Fede Chiesa pediu 9 milhões de euros por ano. Isso é um número um bocadinho fora da realidade e, portanto, o jogador neste momento não está assim tão próximo de ir para a Turquia. É um jogador que eu gosto. Aliás, o pai dele, Enrico Chiesa, era um dos meus jogadores favoritos na década de 90. E agora o Fede Chiesa poderá estar a caminho do futebol da Turquia. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele na época passada fez 37 jogos, 10 golos e 2 assistências. Ainda na Juventus vamos falar de Nico Gonzalez, o jogador que pertence à Fiorentina e que poderá muito bem ser não digo sucessor, se quisermos ir por uma questão mais direta, o sucessor de Chiesa. Ora bem, Nico Gonzalez é um jogador que está na Fiorentina, é uma das figuras da Fiorentina e está então no mercado. A Juventus está a tentar reformar o seu plantel, agora às ordens do Thiago Motta, para atacar ou reatacar o campeonato que já não vence há algum tempo, e aparece aqui esta possibilidade do Nico Gonzalez. É um jogador que no último ano da Juventus fez 16 golos em 44 jogos, um jogador que joga mais descaído para os flancos, mas também pode jogar um bocadinho mais ao centro, ainda que seja mais pelos flancos que ele joga. Fez 16 golos e 5 assistências na Fiorentina, poderá custar 30 milhões de euros à Juventus, parece-me um valor interessante para este internacional argentino que está na Fiorentina há 3 temporadas, vai começar agora a 4ª, depois de ter jogado no Stuttgart e de ter aparecido na Argentina no Argentino Júniores. Vamos agora para a Inglaterra. Primeiro vamos falar de Diego Carlos, que estará a caminho do Fulham. Ele é internacional brasileiro, não é? Se não estou em erro. O internacional, deixa-me cá confirmar se ele é internacional brasileiro, não quero dizer disparates, não é nada internacional brasileiro. O Diego Carlos, aos 31 anos, poderá estar então a caminho do Aston Villa, do Fulham, deixando o Aston Villa, assim é que está correto, antigo jogador do Estoril, jogou também no Futebol Clube do Porto B, despontou ou confirmou-se no futebol europeu no Sevilha, está no Aston Villa há 2 temporadas e aparentemente não se fala aqui de valores, mas segundo se diz, acho que é o próprio Fabrício Romano que avançou isto, Diego Carlos vai mesmo rumar ao Fulham, ser treinado pelo Marco Silva, o Fulham que naturalmente quererá repetir ou melhorar até a época passada, e o Diego Carlos poderá entrar nessas contas. Chega a ver quem é que o Fulham já contratou para esta época. Já gastaram 38 milhões. Smith Rowe do Arsenal, Cuenca do Villarreal, e aqui alguns jogadores a custo zero. O Sessegnon, boa. Aqui alguns jogadores. E perde o Palhinha, pois claro. No meio disto tudo ainda conseguiram perder o Palhinha. Conseguiram, entre aspas. Muito bem. Vamos ver. O Diego Carlos poderia ser um reforço interessante aos 31 anos na equipa do Fulham. Vamos agora falar de Man United, isto porque Youssouf Fofana rejeita a ida para os Red Devils, só quer ir jogar para o Milan, e portanto a proposta dos tais 30 milhões de euros que o United estava a apresentar pelo Youssouf Fofana vai ser, aliás,
não é que ela seja rejeitada, mas o jogador já terá dito aos seus representantes que só quer jogar no Milan, deixando então o Mónaco. O Milan, que já estava a negociar o Fofana há algum tempo, este internacional francês. O United tentou aqui fazer aqui um bocadinho, passar a perna à Juve, mas agora o jogador é o próprio jogador que rejeita a possibilidade de rumar ao Manchester United. O United, que está à procura de um médio defensivo, foram muito associados ao Manuel Ugarte, e o Fofana apareceu aqui como segunda opção. O United, que perdeu aquela supertaça europeia, azar, mesmo já no final aquele gol do Bernardo Silva, mas aquele penalti do Johnny Evans, meu Deus do céu, para já, porque é que o Johnny Evans ainda joga, e segundo, porque é que o deixam ir bater o penalti, foi tão mal marcado, meu Deus. Muito bem, o Fofana então não quer jogar no Manchester United, se calhar viu o Johnny Evans a bater o penalti e disse, né, se é para isto não vou para lá. Evan Ferguson, este é um jogador que eu até estava admirado de não se estar a falar para vários clubes. Ora, quem joga FM sabe do craque que ele é no FM, mas quem vê a Premier League também sabe do craque que ele é na vida real. É um ponta de lança que pertence aos quadros do Brighton, é uma das jovens promessas do futebol europeu. No ano passado fez apenas 6 golos pelo Brighton, mas isso não lhe retira o estatuto de promessa, ele tem apenas 19 anos, convém dizer isto. Ora bem, o Manchester United está a ser associado ao avançado internacional irlandês. Fala-se aqui de uma proposta de 50 milhões de euros para o retirar do Brighton, ele que fez grande parte da formação no Brighton, também num clube irlandês chamado Bohemian. E portanto tem contrato até 2029, é uma das grandes apostas do Brighton para o futuro, mas o Manchester United quer que este jogador faça o seu futuro em Manchester e não no Brighton, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. 50 milhões de euros é quanto o United parece estar disposto a pagar para ter este avançado. É assim, eu gosto dele, se eu acho que vale já 50 milhões, é sempre difícil, não é? Nesta fase do futebol é sempre difícil. Mas, muito bem, seria a aposta, e eu acho que era uma boa aposta. 50 milhões talvez seja um bocadinho demais, mas o dinheiro não é meu, portanto eles é que fazem o que quiserem. E já que estamos a falar de United, vamos falar de Bruno Fernandes, ele que, apesar de aqueles rumores iniciais de que ele iria sair e de que estaria a pedir para sair para mais diretamente lutar por títulos, porque convenhamos, eu sei que ele ganhou a Taça de Inglaterra, portanto também, calma. Já ganhou uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga. Coitado, o currículo do Bruno Fernandes é tão pobrezinho. Tem a Nations League pela seleção, depois tem uma Taça de Portugal, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga Inglesa e 2 Taças da Liga Portuguesa. Coitado, para um jogador deste nível, com números sempre tão interessantes, a nível de títulos, azar dos azares. Bem, o Bruno vai então renovar com o Manchester United. Fabrício Romano diz que está fechado e que vai ser anunciado nas próximas semanas. Vai renovar, vai aumentar o seu contrato a nível de dinheirinho. Ele tinha contrato até 2026, portanto ainda tinha mais 2 anos. 2 anos de contrato. Vai renovar pelo menos por mais 1 ano, com mais 1 de opção. Portanto, poderá renovar até 2028 o Bruno Fernandes, que será também equiparado aos mais bem pagos do Manchester United, que se não estou em erro, acho que é o Rashford e o Casemiro. Capitão, aos 29 anos, está no pico. Bruno Fernandes, que fez uma assistência. Fez uma assistência, sim, passou a bola para o Garnacho, que depois correu, fintou 2 gajos e marcou um golo. Tá bem. E portanto o Bruno Fernandes no ano passado fez 48 jogos, 15 golos e 13 assistências. Quem nunca recorda com saudade aquele ano do Bruno Fernandes mais 10 no Sporting com o Marcel Kaiser, quando ele faz 32 golos em 53 jogos e ainda 16 assistências. Meu Deus, 32 golos. Um médio. Grande Bruno Fernandes. Sou muito fã de Bruno Fernandes. Foi talvez o melhor negócio que o Sporting já fez de sempre. Na minha opinião. Na altura, o Bruno Fernandes, bem se recordam, ele estava na Sampdoria e tinha uma cláusula para sair e o Sporting acionou. Eu não sei como é que ninguém acionou aquela cláusula dos não digo grandes clubes europeus, mas bons clubes europeus. O Sporting comprou o Bruno Fernandes, que vinha de bons anos na Itália. Por exemplo, no último ano, 35 jogos na Sampdoria, 5 gols, 3 assistências. Ninguém acionou a opção. O Sporting paga 9 milhões e meio para ter o Bruno Fernandes na altura e depois vai vendê-lo por 65. A nível de compra-venda, é talvez o melhor negócio da história do Sporting. Não estou a falar de formação, né? Porque o jogador que é formado e depois sai por 40 ou 50 milhões é difícil, acaba por não ser negócio, não é? É o próprio jogador que evoluiu ali. Agora, o jogador que o Sporting vai buscar e vende,
Não sei se lembram mais algum assim que o Sporting tenha ido buscar e depois tenha vendido por este tipo de valores. Eu confesso que não me estou a lembrar. Assim de nenhum. Não, acho que não me estou a lembrar assim de nenhum deste género. Obviamente há grandes negócios, o Palhinha, o Ugarte talvez também possa ser, não é? O Manuel Ugarte, Bruno Fernandes e o Manuel Ugarte podem estar aí nessa. É capaz de ser os dois. Já não sei, já me lembro quanto é que o Sporting pagou pelo Ugarte, mas é capaz de ser os dois. Assim, de volume de negócio, parece. Bem, desculpem lá. O Bruno Fernandes então vai renovar com o Manchester United, ele que está no United já há alguns anos, não é? O Bruno saiu do Sporting no mercado de janeiro, já está no United há 4 anos e meio, vai começar agora o seu 5º ano, digamos, completo. No Manchester United. Muito bem, meus amigos, vamos embora. Episódio um bocadinho mais curto, amanhã voltaremos no formato normal. Hoje temos aí muito futebol, 4 jogos da nossa liga, portanto, razões mais do que suficientes para estar ligado no 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.